Vamos então começar o capítulo 27 das contradições e das mistificações. Então aqui nós vamos ver das contradições. Nós estamos no item 297. Os adversários do espiritismo não deixam de objetar que os adeptos não estão de acordo entre si, que todos não partilham as mesmas crenças, em uma palavra, que se contradizem. Se, dizem eles, o ensinamento vos é dado pelos espíritos, como ocorre que não seja idêntico? Só um estudo sério e aprofundado da ciência pode reduzir esse argumento ao seu justo valor. Apressemo-nos em dizer, antes de tudo, que essas contradições, das quais certas pessoas fazem uma grande ostentação, fazem um grande estardalhaço, são em geral mais aparentes do que reais, que se prendem frequentemente mais à superfície que ao fundo da coisa e que, por conseguinte, são sem importância. As contradições provêm de duas fontes, dos homens e dos espíritos. Dos homens encarnados, nós pelos erros de interpretação, por acreditarmos em espíritos pseudo-sábios, espíritos zombeteiros, e dos espíritos. Por quê? Porque só os espíritos de escola muito elevados que têm um conhecimento mais vasto. Os espíritos que trabalham conosco, que estão perto de nós por questão de merecimento, são espíritos que têm um certo conhecimento, mas não conhecem tudo. E na grande maioria das vezes, aqueles que se comunicam conosco, estão mais próximos, são espíritos que não são diferentes de quando estavam encarnados, com ideias, com ponto de vista, com crença, com superstição, com preconceito. Então, isso vai causar erros, por quê? Porque aquele que não estuda, aquele que não tem conhecimento, acha que porque é um espírito desencarnado, sabe. Porque um espírito desencarnado tem conhecimento, e não é verdade. A única diferença do espírito desencarnado para o encarnado é que um tem a vestimenta do corpo, o outro não tem. O encarnado pode até ter muito mais conhecimento do que aquele desencarnado que está ali. Ele não mudou porque ele deixou a roupa aqui na Terra. Então, nós precisamos entender, nós precisamos perguntar, nós precisamos inquirir, nós precisamos analisar, nós precisamos ter muita atenção, com muita profundidade nas mensagens, nas coisas que são colocadas, porque nós temos à nossa volta muito mais espíritos pseudo-sábios, espíritos que continuam ali com as suas ideias pré-concebidas, do que espíritos de escola, porque é uma questão de merecimento. As contradições de origem humana foram suficientemente explicados no capítulo dos sistemas, que foi o item 36, que aqui no começo do livro nós já vimos, ao qual nos reenviamos, ou seja, quem não lembra, releia. Cada um compreenderá que no início, quando as observações eram ainda incompletas, surgiram opiniões divergentes sobre as causas e as consequências dos fenômenos espíritas, opiniões das quais 3/4 partes já caíram diante de um estudo mais sério e mais aprofundado. Então nós estamos aqui na metade do século XIX, o que ele está colocando? Surgiram muitas ideias, surgiram muitas opiniões, um monte de ideias divergentes, opiniões divergentes, com as mesas girantes, com as pranchetas, com as cestas, com os copos, aquela coisa toda. Com o estudo mais aprofundado, vamos lembrar que já foi publicado o Livro dos Espíritos, esse é o segundo livro que o Kardec publica, então já tem um certo conhecimento para ir tirando e modificando essas ideias e esclarecendo sobre a situação. Mas, infelizmente, até hoje, no século XXI, as pessoas, por não estudarem, continuam falando besteira. Infelizmente. Com poucas exceções, e à parte algumas pessoas que não desistem facilmente das ideias que acariciaram ou conceberam, ou seja, ideias pré-concebidas, crenças, que as pessoas mantiveram
ou como encarnadas, ou quando estavam encarnadas, é o que ele está dizendo, com poucas exceções, e à parte algumas pessoas que não desistem facilmente das ideias que acariciam ou conceberam, pode-se dizer que hoje há unidade da imensa maioria dos espíritas, pelo menos quanto aos princípios gerais, se não pode sê-lo em alguns detalhes insignificantes. Então nós vamos lembrar que, para que nós tenhamos um estudo sério, precisa ter vontade de aprender, vontade de analisar, vontade de estudar, e precisa ter discernimento, bom senso. Vamos lembrar que o Kardec, né, o nosso querido professor Hippolyte, foi chamado de bom senso encarnado. Para compreender a causa e o valor das contradições de origem espírita, é preciso estar identificado com a natureza do mundo invisível e o ter estudado sob todas as suas faces. Estudar, buscar o conhecimento, buscar o entendimento. À primeira vista, pode parecer espantoso que os espíritos não pensem da mesma forma, mas isso não pode surpreender a quem se inteirou do número infinito de graus que devem percorrer antes de atingirem o alto da escala. Vamos lembrar no livro dos Espíritos as questões, né? Os itens de 100 a 113, que é a escala espírita. É uma colocação didática que o Kardec faz. Existem uma série de nuances, né? E uma escala entre, né, os da terceira ordem, por exemplo, que é o que nós falo por mim, né, que eu sou, que a maioria de nós é, até chegarmos, né, em espíritos sábios e espíritos puros, né, espíritos crísticos e por aí vai. Supondo-lhes uma igual apreciação das coisas, seria supô-los todos no mesmo nível, o que não existe, nem entre encarnados nem desencarnados. Cada um está na sua escala, na sua graduação de aprendizado. Então, supondo-lhes uma igual apreciação das coisas, seria supô-los todos no mesmo nível. Pensar que devem todos ver o que é justo seria admitir que todos chegaram à perfeição, o que não ocorre e o que não pode ser. O que não ocorre não pode ser, porque cada um vai ao seu tempo. Deus ensina pelo tempo e respeita o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, né, o nosso tempo de aprender. Então, o que não ocorre e o que não pode ser, se considera que não são outra coisa senão a humanidade, né? Aqui com H maiúsculo, porque digamos assim, todos aqueles que fazem parte do planeta Terra, os que estão encarnados, os que estão desencarnados, a humanidade de uma forma geral, despojada do envoltório corporal. Aqui no caso, ele está falando que é a humanidade, ou seja, igualzinho aos que estão encarnados, a única diferença é que estão no plano espiritual, despojados do corpo físico. Os espíritos de todas as classes podem se manifestar, e disso resulta que suas comunicações levam a marca da sua ignorância ou do seu saber. Como qualquer pessoa, encarnada ou desencarnada, tudo que nós falamos, tudo que nós colocamos leva a nossa marca, ou da nossa ignorância, ou do nosso saber. Se sua inferioridade, aliás, de sua inferioridade ou de sua superioridade moral, a distinguir o verdadeiro do falso, o bom do mal, devem conduzir as instruções que demos. Então, todas as instruções que os espíritos nos deram e continuam nos dando, mas aqui no caso do professor Hippolyte, né, o nosso Allan Kardec, já deram no Livro dos Espíritos, estão dando aqui no Livro dos Médiuns, é justamente para que, estudando as colocações e as explicações que eles nos trazem, a gente saiba distinguir o que é bom, o que é mal, o que está certo, o que está errado, né? O que tem conhecimento e o que é só pseudo-sábio, né? Que quer parecer o que não é. É preciso não esquecer que entre os espíritos, como entre os homens, há falsos sábios e semi-sábios, orgulhosos
presunçosos e sistemáticos. O que é sistemático? Aqueles que têm ideias pré-concebidas, têm as suas crenças. O seu orgulho faz com que ele não mude de ideia, que ele não aceite que esteja errado. Vai buscar de qualquer jeito querer comprovar que o que ele pensa está certo. Isso é ser sistemático. Como não é dado senão aos espíritos perfeitos tudo conhecer, há para os outros, como para nós, mistérios, e aqui o espírito que está colocando ali, né, os ensinamentos para o Kardec, se colocando nessa condição. Então, como não é dado senão aos espíritos perfeitos tudo conhecer, há para os outros, como para nós, o espírito que está ali ensinando, mistérios que explicam a sua maneira, né, os espíritos vão explicar a sua maneira, segundo suas ideias, e sob as quais podem dar opiniões mais ou menos justas, que por amor próprio fazem prevalecer, pelo orgulho, né, por achar que tem conhecimento, e que gostam de reproduzir em suas comunicações. O erro é de alguns de seus intérpretes terem esposado ou terem se casado, né, com essas ideias muito levianamente, sem se aprofundar, sem estudar, sem analisar, opiniões contrárias ao bom senso, e delas se terem feito os editores responsáveis. Ou seja, terem aceitado opiniões contrárias ao bom senso, terem aceitado ideias esdrúxulas, única e exclusivamente porque é um espírito e porque eles, intérpretes como médiuns, como aqueles que estão olhando, analisando aquela mediunidade, não vão a fundo, não analisam, não vão buscar o conhecimento, os alicerces do conhecimento, como as obras básicas do Kardec, para ver se aquilo é verdade ou não, fica aceitando qualquer besteira que é colocado só porque foi um espírito que colocou. Assim, as contradições de origem espírita não têm outra causa senão a diversidade na inteligência, os conhecimentos, o julgamento e a moralidade de certos espíritos que ainda não estão aptos para tudo conhecerem e tudo compreenderem. E aqui ele manda a gente reler o Livro dos Espíritos, a introdução 13 e a conclusão 9. Então, reler no Livro dos Espíritos, nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist e buscar. Ele pede para reler a introdução, o item 13 da introdução, e para reler a conclusão de número 9. Muitas pessoas não leem, não pegam as conclusões do Livro dos Espíritos, e elas são maravilhosas. Entrem lá na playlist e peguem o Livro dos Espíritos, vão ver as conclusões, porque elas são impressionantes. Para que serve o ensino dos espíritos, dirão algumas pessoas, se não oferece mais certeza do que o ensino humano? Ou seja, se não tem diferença do que a pessoa pensa encarnada, ela vai continuar ali pensando quando desencarna, vai trazer o conhecimento que ela tinha de encarnada, então que diferença faz? Qual é a diferença do espírito, do ensinamento do espírito para o ensinamento do humano que está encarnado? A resposta para isso é fácil. Não aceitamos com igual confiança o ensino de todos os homens, e entre duas doutrinas damos preferência àquela cujo autor nos pareça mais esclarecido, o mais capaz, o mais judicioso, aquele que analisou, né, com justiça, com esclarecimento, dentro das leis, aquilo que está sendo colocado. O menos acessível às paixões, né, às suas ideias, às suas crenças, às suas paixões. É preciso agir de igual modo com os espíritos. Então, se nós fazemos essa análise, esse balanceamento, essa análise da pessoa, quem ela é, o que ela estudou, os cursos que fez, como ela vive, de que forma ela pensa, de que forma ela age, para a gente analisar o livro dela, o estudo que ela está colocando, a mesma coisa tem que ser feita, tem que ser colocado em relação aos espíritos. Se entre eles há os que não estão acima da humanidade, há muitos que a ultrapassaram. E estes podem nos dar instruções que procuraríamos em vão
entre os homens mais instruídos. Então, entre eles, né, os espíritos, o que não estão acima da humanidade, ou seja, que está igualzinho a nós aqui, classe média, estamos estudando, estamos analisando aqui. Há muitos que ultrapassaram. Há muitos que já ultrapassaram quando estavam encarnados, desencarnam, continuam aprendendo, continuam se aprimorando, então já ultrapassaram, e muito a classe média, né? O medianeiro aqui encarnado na Terra, a humanidade. Para distinguir a turba dos espíritos inferiores, é que é preciso se dedicar, querendo se esclarecer. E é a esta distinção que conduz o conhecimento aprofundado do Espiritismo. Então, o conhecimento aprofundado, estudar o Espiritismo, é justamente para poder diferenciar o que sabe do que não sabe, o que é sábio do que é semi-sábio ou pseudo-sábio, aquele que quer aparecer o que não é. Então, como também para poder perceber o espírito instigante, aquele que quer manipular, aquele que quer sobrepujar, subjugar o encarnado, que tem interesses ali nas suas colocações, poder analisar e ver em que terreno está pisando, é o que ele está colocando aqui. Para distinguir a turba dos espíritos inferiores, é que é preciso se dedicar, querendo se esclarecer, e é a esta distinção que conduz o conhecimento aprofundado do Espiritismo. Mas essas próprias instruções têm um limite. Se não é dado aos espíritos tudo saberem, e não é dado, e aqueles que sabem às vezes não têm permissão para trazer esses conhecimentos, porque nós não temos capacidade nem merecimento para recebê-los, então o que ele está colocando aqui. Mas essas próprias instruções têm um limite. E se não é dado aos espíritos tudo saberem, com mais forte razão, isso deve ocorrer com os homens. Não é tudo que pode ser trazido para nós encarnados, porque nós não temos nem capacidade de entendimento nem merecimento. Há, pois, coisas sobre as quais os interrogariam em vão, seja porque lhes é proibido revelar, seja por serem eles mesmos ignorantes, e sobre as quais não podem nos dar senão sua opinião pessoal. Ora, são essas opiniões pessoais que os espíritos orgulhosos dão como verdades absolutas, porque eles continuam desencarnados, orgulhosos, continuam prepotentes, se achando que a sua crença é a verdadeira, vão trazer instruções que eles acham que é a verdade maior, e não é. É pura e simplesmente o orgulho deles que faz eles acharem que sabem muito. É o que ele está colocando aqui. Sobretudo, em relação ao que deve ficar oculto como o futuro e o princípio das coisas, é que insistem mais, a fim de se darem o ar de estarem na posse dos segredos de Deus. É também sobre esses pontos que há mais contradições. Ou seja, eles querem falar das coisas, do princípio das coisas que eles não sabem, não conhecem, acham que vão trazer essas ideias, e às vezes ideias ridículas, com muito misticismo, ou falar sobre o futuro, sobre ideias para arranjar adeptos, para enganar as pessoas, para ter seguidores. Então os espíritos que o Kardec está colocando aqui queriam, digamos assim, fama, queriam serem olhados e serem colocados como pessoas importantes, da mesma forma que muitos pseudos, né, porque não é espírita, é pseudo-espírita, se diz espírita, mas não é, né? E como muitos outros na internet que fazem qualquer coisa para ter 15 minutos de fama, para ter likes e para ganhar dinheiro, porque a monetização na internet, ela é alta e ela paga bem. Então a gente precisa ficar muito atento aos canais sérios, às pessoas sérias e principalmente aqueles que querem realmente trazer um bom trabalho. Os seus canais não são monetizados. E quando são, eles dão uma satisfação o tempo todo do que fazem com dinheiro.
quantas cestas básicas distribuíram, quantas casas ajudaram, o que estão construindo com o dinheiro da monetização, se é um orfanato, se é um asilo, se é... Eles dão satisfação. Por isso que é muito importante que a gente analise o que se está vendo, porque a pessoa pode colocar qualquer fantasia, vai ter 3 dias de escuridão, vai faltar água, precisa guardar comida em casa, comprar vela. As pessoas vão retransmitir, eles ganham uma fortuna com isso. Não acontece nada, eles não estão nem aí, vão inventar outra coisa. E é assim que a coisa vai caminhando. Só os incrédulos e principalmente os ignorantes, aqueles que não querem aprender, é que caem nessas mentiras. Eis as respostas dadas pelos espíritos a perguntas seguintes relativas às contradições. E aqui nós estamos vendo Kardec nos colocando, nós vamos ver aqui 10 perguntas que o Kardec coloca para os espíritos acerca das contradições. Pergunta número 1. O mesmo espírito, comunicando-se em 2 centros diferentes, pode lhes transmitir sobre o mesmo assunto respostas contraditórias? Responde. Se os 2 centros diferem entre si em opiniões e pensamentos, a resposta poderá lhes chegar deturpada, porque estão sob a influência de diferentes colunas e diferentes falanges de espíritos. Não é a resposta que é contraditória, mas a maneira pela qual é dada. Ou seja, quem é que dá, quem é que interpreta, quem é que coloca a ideia que o espírito trouxe? O médium, que no caso ali do Kardec estava psicografando. Então o que ele está dizendo? Não é a ideia que é contraditória, é a interpretação, a colocação do médium, que naquele centro coloca dentro daquilo que eles, as falanges e o que eles acreditam naquele centro, e no outro centro a mesma comunicação é colocada de outra forma, né, puxando a sardinha para sua brasa, colocando com a sua interpretação. O espírito que está ali colocando, se é um espírito sério, ele está colocando igual nas 2 casas. E os médiuns, por falta de instrução, de seriedade, interpretam da sua forma. Às vezes não é nem com má fé. Às vezes é realmente por ser um mau médium. Porque ele ser muito mais anímico, ou seja, ele recebe, porque os espíritos, eles transmitem a informação como um download, a informação vem compactada. Quem não estuda, quem não vê, não vai estudar o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, acha que está sendo feito um ditado, isso não existe. A informação vem num pacote com a ideia que está na mente do desencarnado, ele transmite para a mente do encarnado, que vai interpretar segundo as suas palavras, as suas crenças e as suas convicções. Se for um excelente médium, ele vai procurar entender e colocar aquilo que o espírito está colocando, mesmo que seja contra as suas ideias. Se não for um excelente médium, ele vai traduzir segundo as suas ideias e interpretações e pode deturpar tudo o que o espírito colocou. É isso que eles estão respondendo aqui. Pergunta número 2. Concebe-se que uma resposta possa ser alterada. Mas quando as qualidades do médium excluem toda a ideia de má influência, então Kardec está perguntando, quando é um médium que a gente pode confiar, que sabe que ele vai procurar transmitir tudo aquilo que o espírito está falando. Como ocorre que os espíritos superiores têm uma linguagem diferente e contraditória sobre o mesmo assunto com pessoas perfeitamente sérias? Ou seja, é um grupo sério, é um grupo de estudo, é um médium que trabalha bem, é um médium sério? Como é que a colocação pode ser diferente? Olha a resposta. E isso é uma coisa que a gente precisa entender muito, analisar e entender muito bem. Os espíritos realmente superiores não se contradizem jamais. Ponto. Os espíritos realmente superiores não se contradizem jamais. E sua linguagem é sempre a mesma com as mesmas pessoas.
Então ele vai ter uma linguagem para um grupo sério, ele vai ter uma linguagem para aquele que conhece, ele vai ter uma linguagem para aquele que é sábio, aquele que já leu, aquele que já tem conhecimento. Ele vai explicar e tentar vai explicar da mesma forma, da mesma forma não, mas com o mesmo conteúdo, com outras palavras para crianças, para espíritos que estão começando a estudar, que estão começando a aprender. Embora sejam sérios, eles não têm ainda condições de entendimento. Então, para um grupo que já tem um conhecimento muito grande, ele está falando com sábios também, com cientistas, com estudiosos, ele vai dar o conteúdo com uma outra, digamos assim, gama, com uma outra capacidade, com uma superioridade de esclarecimento. Para aquele grupo que está começando, para aquele grupo que está, digamos assim, iniciando, fazendo asinho com perninha, ele vai explicar dentro do mesmo conteúdo, mas dentro da capacidade que aquele grupo pode entender. Então vamos voltar aqui quando ele diz, né? Os espíritos realmente superiores não se contradizem jamais. E sua linguagem é sempre a mesma, com as mesmas pessoas, dependendo da capacidade intelectual, de conhecimento, né, de desenvolvimento daquelas pessoas. Pode ser diferente segundo as pessoas e os lugares, mas é preciso lhe prestar atenção, pois a contradição não é senão aparente. Está mais nas palavras do que no pensamento. Para um cientista ele vai usar determinadas palavras, para uma criança ele vai usar outras. É isso que eles estão colocando. Porque, refletindo, descobre-se que a ideia fundamental é a mesma. Assim, pois, o mesmo espírito pode responder diferentemente sobre a mesma questão de acordo com o grau de perfeição daquele que o evoca, porque não é sempre bom que todos tenham a mesma resposta, uma vez que não são bastante avançados. Então, ele vai colocar, é o mesmo pensamento, com palavras diferentes, porque com um ele vai utilizar palavras e conceitos mais profundos, para outro, né, a criança, aquele grupo que está começando a aprender, ele vai colocar o mesmo conteúdo com palavras mais fáceis para aquele grupo entender. É isso que ele está colocando aqui. É exatamente como se uma criança e um sábio te fizessem a mesma pergunta. Certamente responderias a um e a outro de modo a ser compreendido e de satisfazê-los. A resposta, embora diferente, teria, aliás, o mesmo fundo. O fundo é o mesmo, mas para um ele usa uma linguagem, para outro ele usa outra linguagem, embora o assunto, a profundidade seja o mesmo. Pergunta número 3. Com qual objetivo os espíritos sérios parecem acreditar junto a certas pessoas ideias e mesmo preconceitos que combatem junto de outras? Então, Kardec aqui está insistindo no sentido de, se em determinado lugar se coloca, mas isto aqui é assim, é assado, eles não contradizem. No outro lugar eles colocam, não, mas isso aqui é frito. Eles não contradizem. Então ele está dizendo, é o que ele está perguntando. Se eles são sérios, por que eles deixam aquele que fala que é assado acreditar que o assado está certo, e para aquele que diz que é frito, continuar acreditando que o frito está certo? É isso que o Kardec está perguntando. Olha a resposta. É preciso que nos tornemos compreensíveis. Por quê? Porque a função do professor, a função do esclarecedor é se fazer compreendido, é conseguir ensinar, não é chocar, não é, digamos assim, de maltratar aquela pessoa dentro do conhecimento, do entendimento que ela tem. Então, eles
dentro de uma certa tolerância, eles vão ensinando dentro da capacidade que cada um tem para entender, se fazendo compreensível para que a pessoa entenda e ela mude por ela mesma. E ela, com o ensinamento, ela vai dizer, opa, não é assado. A outra vai dizer, opa, não é frito. Né? E os dois vão chegar ao entendimento de que é cozido. Né? Uma metáfora aqui para a gente poder entender. Com amor, né? Com tolerância. Então, é isso que eles estão explicando aqui. Vamos lá. É preciso que nos tornemos compreensíveis. Se alguém tem uma convicção bem arraigada, ou seja, bem firmada, sobre uma doutrina, mesmo falsa, é necessário que o desviemos dessa convicção, mas pouco a pouco, com amorosidade, com tolerância, com carinho, com respeito, é isso que eles estão colocando. Por isso, nos servimos, aqui está, é o Espírito falando, então ele está dizendo que eles, espíritos, né, se servem para poder ensinar, por isso nos servimos frequentemente de suas palavras. Então eles utilizam aquelas palavras, aquela forma de entendimento que aquelas pessoas têm para procurar ensiná-las e fazer com que elas, pelo estudo, pela compreensão, pela análise, pelo discernimento, elas vão modificando pouco a pouco, né, os conceitos errados que têm. Então, por isso, nos servimos frequentemente de suas palavras e nos damos o ar de aprofundar em suas ideias. Elas vão achar, o que ele está colocando aqui? Aparentar concordar. Eles vão aparentar concordar, as pessoas vão achar que eles estão concordando com as ideias. Não estão, mas eles vão ensinando e modificando essas pessoas, essas ideias aos poucos, a fim de que não se ofusque de repente e não cesse de se instruir junto de nós. Ou seja, quem quer afirmar uma ideia e dizer eu é que sei, é o vaidoso. A verdade está comigo, é o vaidoso. Isso está tudo errado, é o vaidoso. Aquele que realmente tem sabedoria, ele vai com tranquilidade, ele vai com amorosidade ensinando e modificando o outro, por exemplo, pelo exemplo. Por exemplo, o livro Libertação. Quem não leu, leia. Nós temos aqui no canal, é só ir lá na playlist. Nós vamos ver o Gúbio, humildemente, entrando, ele baixa toda a sua vibração, pede licença para poder entrar, né, na cidadela, né, do Gregório, que é ali o chefe dos trevosos, que é chefe ali dos justiceiros. Então, uma cidadela num umbral grosso, pede licença para entrar. Vai conversar com o Gregório e pede licença ao Gregório para poder ajudar a Margarida, que é o espírito que o Gregório, é o espírito encarnado, que o Gregório está com um grupo ali de obsessores trabalhando para o sofrimento e desencarne dela. Ele vai pedir permissão. E nós vamos ver que com essa permissão ele começa lá a trabalhar, ele começa lá a ficar junto de 60 obsessores que o Gregório colocou lá. Para nenhum deles ele apontou o dedo, você é mau, para nenhum deles ele colocou, você está errado. Ele vai amorosamente ensinando e trabalhando. Esse livro é fantástico, porque ele mostra o poder do amor, o poder do exemplo, o que o amor e o exemplo realizam, a transformação que realiza, seja no encarnado, seja no desencarnado. E é isto que eles estão explicando aqui para o Kardec. Precisa ter muita sabedoria, muito amor, muita compreensão para ensinar com tanta boa vontade, com tanta paciência. Continuam os espíritos aqui explicando para o Kardec. Aliás, não é bom contrariar muito bruscamente os preconceitos. Olha a colocação que ele faz aqui, de respeito ao tempo de aprender do outro. Aliás, não é bom contrariar muito bruscamente os preconceitos. Esse seria um meio de não ser mais ouvido.
Porque se contrariar bruscamente, ele se afasta. Ele não vai querer mais estudar, ele não vai querer mais aprender. Então, o que ele está dizendo? Esse seria um meio de não ser mais ouvido. Eis porque os espíritos falam com frequência no sentido da opinião daqueles que os escutam, a fim de conduzi-los pouco a pouco para a verdade. Apropriam sua linguagem às pessoas, como tu mesmo faria, se és um orador um pouco hábil. Ou seja, vai com paciência, com parcimônia, se colocando a sua linguagem aos poucos, de pouco a pouco colocando o entendimento para as pessoas. Vou repetir. Apropriam sua linguagem às pessoas, como tu mesmo, falando por Kardec, né, que é um pedagogo, um professor, como tu mesmo farias se és um orador um pouco hábil. Por isso, não falarão a um chinês ou a um maometano, a um muçulmano, aliás, né, porque quem crê em Maomé é o muçulmano, como falarão a um francês ou a um cristão, porque estariam bem seguros de serem repelidos. Então eles vão respeitar. Como cristão vão falar de uma colocação, como muçulmano vão colocar de outro jeito, como budista vão colocar de outro jeito, como cientista vão colocar de outro jeito, mas o conteúdo, o ensinamento é o mesmo. E aqui eles continuam. É preciso não tomar por contradição o que frequentemente não é senão uma parte da elaboração da verdade. Ou seja, é uma linguagem que eles se utilizam para educar, para ensinar. Uma linguagem, digamos assim, adaptada para poder ensinar. Eu vou repetir. É preciso não tomar por contradição o que frequentemente não é senão uma parte da elaboração da verdade. Todos os espíritos têm sua tarefa marcada por Deus. Cumprem-nas nas condições que julgam convenientes para o bem daqueles que recebem suas comunicações. Porque eles vão trabalhar para o bem daqueles que recebem as comunicações, para ajudar aqueles que estão recebendo as comunicações a aprenderem e se transformarem. Não adianta nada dizer, você está todo errado, você não sabe nada, você não serve para nada. O que vai servir isso? Vai fazer com que aquele espírito se afaste. Né? Você fala assim, não, se eu sou uma porcaria, então não deixa eu fazer tudo que eu tenho vontade. Eles vão ensinando, vão respeitando os erros, vão respeitando a ignorância, vão respeitando os preconceitos e vão transformando aqueles aos quais eles estão ensinando, né? Por isso que eu digo, quem não leu, leia o livro Libertação, porque antes de tudo ele liberta a nós, os leitores, de uma série de preconceitos. A pergunta número 4. As contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas no espírito de certas pessoas. É uma afirmação. As contradições, mesmo aparentes, podem lançar dúvidas no espírito de certas pessoas. Que controle se pode ter para conhecer a verdade? Ou seja, como saber o que é verdade, qual que é a verdade? Eles respondem. Para discernir o erro da verdade, é preciso aprofundar essas respostas. Vou repetir. Para discernir o erro da verdade, é preciso aprofundar essas respostas e meditá-las longa e seriamente. Se aprofundar nas respostas, meditá-las longa e seriamente. É todo um estudo a fazer. Porque aqueles que estudam, aqueles que se aprofundam nas respostas que obtêm, que vão fazer uma análise aprofundada, vão chegar à verdade. Porque aí nós vamos entender por que os espíritos elevados, os espíritos sábios, nos colocam que a gente não pode ir na letra.
Perdão, nós temos que buscar o espírito da letra. A gente não pode ir naquilo que está sendo colocado. A gente tem que buscar as entrelinhas, aquilo que está sendo colocado nas entrelinhas. Por isso que eles colocam que a letra mata e o espírito vivifica. Porque o espírito da letra, a compreensão que se deve ter daquilo que foi colocado é que nos ensina. E se apegar ao que está escrito na letra é um atraso. Perdão. Então nós vamos ver as pessoas se apegando à letra, não porque existiu Adão, porque existiu Eva, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. E o Velho Testamento são metáforas, são ensinamentos que a gente tem que buscar o espírito da letra. Os ensinamentos que estão por trás do que está escrito ali. O próprio Cristo nos ensina por parábolas. Também são colocações metafóricas. E nós temos que buscar o espírito da letra. Qual é o ensinamento que ele está trazendo ali nas suas parábolas? Então ele coloca aqui: estudai, comparai, aprofundai. Olha o que os espíritos estão colocando. Estudai, comparai o que está sendo colocado aqui, o que está sendo colocado lá, com aquela, principalmente por isso que é importante ter a base. Quem não tem uma base, e qual é a nossa base como espírita? A obra do Kardec. Porque a obra é dele? Não. Os espíritos transmitiram para ele, ele só editou, ele compilou e editou. Então ali nós temos os ensinamentos, temos toda a base para que a gente possa analisar outras colocações, outros ensinamentos, o que as obras subsidiárias, por exemplo, do Chico, do Divaldo, para que a gente possa ali analisar e entender, porque essas obras subsidiárias vão esclarecer, vão nos trazer aquilo que os alicerces já nos mostraram que é o fundo de verdade. E quando a gente vê uma obra diferenciada, toda obra que não é do Chico e do Divaldo está errada? Não, mas ela precisa ser analisada. Quem é o médium que está trazendo? Como esse médium vive? Qual é a moral dele? Qual é o conhecimento dele? Como ele trata os seus semelhantes? Porque um espírito de superior não vai se comunicar através de alguém que seja mediano ou que seja inferior. Isso é óbvio. Vamos ver a vida, a trajetória, a colocação perante a vida de um Chico Xavier, de um Divaldo Franco. São figuras, são pessoas que trabalham, que trazem, que se colocam na vida para ensinar e para ajudar. O Chico com mais de 450 obras, o Divaldo com 200 e poucas obras, mas com uma obra social. Mansão do Caminho é uma coisa fantástica, de ajuda, de ensino, de amparo. Então nós temos ali, pela obra da pessoa, pela obra daquele homem, nós sabemos que é um espírito, né, elevado, é um espírito que está numa missão. Então, o que eles estão colocando aqui? Estudai, comparai, aprofundai. Dizemo-vos sem cessar que o conhecimento da verdade tem seu preço. Para se conhecer a verdade, nós vamos pagar um preço, o preço da responsabilidade. Muitas pessoas preferem ficar na ignorância. Elas não vão correr atrás da verdade porque elas querem a muleta da ignorância. Elas querem poder dizer, eu não sabia. Eu fiz, mas eu não sabia. Por quê? Porque o conhecimento traz responsabilidade sobre os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos. E a maioria das pessoas tem medo do conhecimento, porque não querem a responsabilidade que o conhecimento traz. Vou voltar aqui. Estudai, comparai, aprofundai. Dizemo-vos sem cessar que o conhecimento da verdade tem seu preço. E como quereis chegar à verdade quando interpretais tudo por vossas ideias estreitas que tomais por grandes ideias?
Como que nós vamos querer chegar à verdade se eu acho que eu sei? Se eu acho que eu já não preciso aprender mais nada? Se eu acho que eu sou o dono da verdade e vou interpretar tudo pelo meu conceito ou preconceito ou pela minha ignorância? Vou chegar à verdade como? Para chegar à verdade tem que estar de mente aberta, peito aberto, analisar e estudar tudo aquilo que é colocado dentro da razão, dentro das bases que nós temos para chegar a uma conclusão. Mas não está longe o dia em que o ensino dos espíritos será por toda a parte uniforme, tanto nos detalhes quanto nas coisas principais. Por quê? Eu pulei um pedaço aqui, gente, eu vou voltar. Para discernir o erro da verdade, é preciso aprofundar essas respostas e meditá-las longa e seriamente. Fundamental. É todo um estudo a fazer. É necessário tempo para isso. Quer dizer, não é uma coisa superficial. Não é, eu estou lendo hoje, daqui uma semana, que eu só vou estudar uma vez por semana, e daqui uma semana eu vou pegar para ler de novo. Isso não é estudo. Isso é uma leitura superficial. O estudo é aquele que nós nos debruçamos com lupa, para estudar, para analisar. Vamos ver todas as obras que vão trazer alguma coisa para aquele estudo. Vamos buscar outras pessoas com outras ideias para aquele estudo. Isso é fundamental para que o estudo se engrandeça. É sentar num grupo para estudar, trocar as ideias com este grupo dentro daquele estudo. Então, quando ele diz, é necessário tempo para isso, para estudar todas as coisas. Vamos lembrar que Deus ensina pelo tempo. E nós precisamos de tempo, vontade de educação e dedicação para disciplina para verdadeiramente estudarmos. Não é uma vez por semana uma leiturinha ali, de uma hora que vai modificar ninguém, não. Pode trazer algum conhecimento, mas para que esse conhecimento seja transformador, precisa um estudo profundo e principalmente se colocar em prática aquilo que se está aprendendo. E aí sim nós vamos para o estudar e comparar e aprofundar. Dizemos-vos sem cessar que o conhecimento da verdade tem seu preço. E como quereis chegar à verdade? Quando interpretais tudo por vossas ideias estreitas, que tomais por grandes ideias, ou seja, pela tua vaidade você se acha o máximo? Mas não está longe o dia em que o ensino dos espíritos será por toda parte uniforme, tanto nos detalhes quanto nas coisas principais. Sua missão, a missão da doutrina, filosofia e ciência espírita, sua missão é a de destruir o erro, mas isso não pode vir senão sucessivamente, ou seja, gradativamente. Questão número 5. Há pessoas que não têm nem o tempo, nem a aptidão necessários para um estudo sério e aprofundado, e que aceitam o que se lhes ensina sem exame. Aceita qualquer coisa. Aquela pessoa que acha, não, o espírito está falando, então deve ser verdade. O que ele está dizendo está certo. Ela não tem tempo nem aptidão, porque ele está sendo muito educado aqui, porque ela não tem vontade, ela tem preguiça de estudar, quer aprender por osmose, então vai assistir palestra, e assiste palestra, vai no centro assistir palestra, assiste palestra online, porque ela acha que ela vai aprender por osmose. Ela acha que porque o palestrante sabe, ela vai conseguir captar o conhecimento do palestrante. O que o palestrante está trazendo para ela é bom? É bom. Ela vai ter ali um norte para os livros que ela deve buscar ler. Ela vai ter um norte ali das ideias que determinados livros trazem. Então eu vou ler, analisar e tirar deles o meu conhecimento. Agora achar que assistir palestra vai transformar, está muito errado. Porque é o estudo sério, aprofundado, com muita disciplina que vai nos transformar, verdadeiramente. Então, voltando aqui, a pergunta do Kardec. Há pessoas que não têm o tempo nem a aptidão necessários para um estudo sério e aprofundado, e que aceitam o que se lhes ensina sem exame. Não há para elas o inconveniente de abonar, de acreditar
nos erros, de abonar os erros, de estarem captando ensinamento errado? A resposta: que pratiquem o bem e não façam o mal. Então, se ela tem preguiça de estudar, se ela tem preguiça de aprender, se ela tem preguiça de se aperfeiçoar, que pratique o bem e não faça o mal é o essencial. Para isso, não há duas doutrinas, não há duas ideias diferentes. O bem é sempre o bem, quer vós o façais em nome de Alá ou de Jeová, porque não há senão um Deus para o universo. Então, aqui ele está dando uma lição profunda. Não quer estudar, não quer aprender? Não importa se você coloca que é Jeová, que é Buda, que é Alá. Não importa o que você está colocando. O que importa para você se modificar e se transformar é que pratique o bem, que não faça o mal. Isto é o essencial para que nós possamos nos desenvolver. Para isso não há duas doutrinas. Não importa se está fazendo o bem em nome de Alá, de Buda, seja quem for. O importante é que esteja praticando o bem. E nós vamos parar aqui, né? Nós já chegamos no nosso tempo. Nós estamos na pergunta número 5, né, do item 301. E no nosso próximo estudo, nós continuaremos a partir daqui. Até lá!